Olá, nono ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre a Europa, tá? Então vamos fazer os exercícios que estão no capítulo 13, na página 101 do material de vocês. Vamos fazer agora os exercícios contextualizados, aqueles de múltipla escolha, tá? Então vamos lá. Número 6. Em junho de 2015, 3 meses antes de assumir o comando do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn declarou: uma Europa usuária que transforma as pequenas nações em colônias subjugadas sob o fardo da dívida não tem futuro nenhum. A condenação não surpreende muito. Em 1975, Corbyn tinha votado pela saída do Reino Unido daquilo que então se chamava Comunidade Econômica Europeia. Em 1993, ele havia rejeitado o Tratado de Maastricht. Reviravolta inesperada. Em 2016, ele apoia o voto Remain, ou seja, ficar, no referendo do dia 23 de junho. Então, assim, tá mostrando que ele foi contraditório sobre aquilo que ele vinha defendendo, né? Então, vamos lá. Na posição política dos partidos de esquerda, os trabalhistas britânicos contra o Brexit tinham como principal objetivo: letra A, gozar os direitos sociais garantidos pela União Europeia? Sim, tá? Até porque o Partido Trabalhista, ele tinha medo, né, que o bloco, que ele deixasse de ter os benefícios do bloco, tá? Então, por isso que ele vota, né, basicamente para ficar, vota contra tudo aquilo, porque nós tínhamos um momento econômico um pouco instável, então ele tinha medo de perder as articulações políticas e econômicas que se tinha conquistado com o bloco europeu. Até porque quando você vai romper esse contrato, esse acordo que você tem com os outros países, então você tem que propor novas regras, né? Então isso pode trazer também uma certa preocupação para os antigos parceiros econômicos. Então por isso que ele vota para ficar, tá? Com o bloco. E surpreende todo mundo. Bem, vamos lá. A letra B não pode ser expandir os lucros financeiros obtidos pela City de Londres, tá? Cuidado, gente, que esse City de Londres é um termo utilizado para a parte financeira, para o coração econômico de Londres, tá? Então ele não está se referindo à cidade de Londres como um todo. Ele está bem assim focado em uma parte. Basicamente como se nós fôssemos nos referir a Wall Street, que fica em Manhattan, nos Estados Unidos. Então, aquele coração financeiro, o grande centro econômico, tá? Então, ele não está se referindo ao país, muito menos à cidade como um todo, tá? Então, só uma pequena parte. Então, não pode ser. Obstruir as facilidades de entrada pleiteadas por refugiados. Gente, refugiados nunca tiveram uma facilidade de entrada. Até porque você está recebendo alguém de fora. Então, assim, você pode interferir nas suas políticas com outros países. Então, é um assunto muito delicado. Então, nunca foi assim tão simples, né? Então, não pode ser. Letra D. Desregular a legislação aplicada ao mercado interno britânico. Não mesmo, né? Então, a ideia não é desregular nada. Desculpa. Então, a ideia não vamos dizer assim, abalar a estrutura interna, modificar nada. Não, tá? Então a ideia era realmente assim você manter o que você já tinha, não modificar nada. Letra E, radicar os projetos neoliberais mantidos pelo governo europeu. Não mesmo, né? Então, até porque esses projetos, assim, muitas vezes eles acabavam não passando necessariamente porque você tinha mais perda econômica, tá? Então, tudo que é muito extremo, assim, que você não chega num acordo, pode trazer prejuízos, às vezes, pro próprio país.
tá? Então, não era por isso, até porque os países, né, que fazem parte aí do Brexit, eles têm uma estabilidade econômica até superior à de outros países, então, não mesmo, tá? Então, chegamos aqui ao final do número 6 e voltamos aqui ao número 7. Desculpa que tá faltando óculos aqui, sabe? Mas vamos lá. Número 7. Com a crise econômica aprofundada em 2008, uma classe de países da zona do euro passou a se chamar de PIGs. Nesses países, então vamos lembrar, né, os PIGs. Aliás, é bem interessante, né, que a gente consegue fazer uma relação com as outras atividades, né, nos exercícios anteriores, nos exercícios conceituais. Aí eu já vou dar aqui uma palhinha para vocês, né? Então temos aqui, né, os PIGs, parte deles, né? Então vamos lá. Letra A. Nesses países dos PIGs, o que acontece lá? Letra A. A arrecadação caiu, apesar de o emprego ter aumentado, afetando a manutenção das políticas de bem-estar desenvolvidas há décadas. Não, né? Porque se nós temos realmente aí um problema de arrecadação, então pode implicar diretamente na questão de produção. Então a gente tem muitas pessoas o quê? Desempregadas. Então o desemprego aumentou, né? Então se tem pessoas desempregadas, então muitos impostos estão deixando de ser recolhidos também, né? Então tem essa associação também. Então não pode ser. B. A pobreza estrutural é muito grande, já que são periferias comunitárias localizadas no leste do continente? Não só no leste, tá, gente? Né? Quando a gente pensa, assim, por exemplo, em Portugal e Espanha, eles não estão no leste europeu, né? Então, não. C. As taxas de desemprego são as mais expressivas no continente, apesar de a suscetibilidade das economias nacionais ter diminuído. Então ele está falando, as taxas de emprego são as mais de desemprego são as mais expressivas, beleza? Sim. Apesar da economia, essa suscetibilidade aí, gente, por isso que eu falo para vocês sempre terem muito cuidado com as palavras, né, que a gente às vezes pode não conhecer ou não entender na primeira leitura o uso dela, né? Então, assim, apesar da fragilidade da economia ter diminuído, não. Se a fragilidade da economia tivesse diminuído, então não teríamos problema com relação à questão do emprego, tá? Então as pessoas teriam uma facilidade de emprego, então não condiz aí. Letra D. Os gastos públicos são excessivos e o desenvolvimento é descontrolado, ao ponto de suas dívidas serem iguais ou superiores a 50% do seu PIB. Então, o que ele está falando? Esses países, eles acabaram se tornando, assim, frágeis, né, por conta disso. Porque eles estão comprando, né, estão gastando mais do que eles estão produzindo. Ou a mesma coisa, gente. Então você acaba não tendo lucro. Se você não tem lucro, você não tem uma margem de segurança, você não tem um acúmulo de capital, né? A base do capitalismo. Então é exatamente isso que está acontecendo, tá, gente? Então, letra D, tá bom? Letra E. Os investimentos do bloco econômico continuam sendo fortes, mas houve o aumento da desconfiança da população nacional devido à corrupção. Tá vendo? Tudo bem, né? Mas não foi com relação à corrupção. E sim com... Gente, má gestão não é a mesma coisa que corrupção, tá? Então, assim, apesar de ter, né, esses problemas com relação ao gerenciamento de gastos, não significa que estejam acontecendo graves problemas com relação a roubo, né, a corrupção dentro do país, tá bom? Então não tá necessariamente diretamente relacionada, tá? Então, letra D. Então até agora, número 6 ficou letra A, 7, letra D,
E agora vamos para o número 8, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, tá? A cenário alternativa que corresponde ao contexto de crise social e econômica na União Europeia. Letra A. A política de austeridade imposta pela Comissão Europeia, pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Central Europeu aos países endividados da zona do euro? Bem, então vamos lá. Foi isso que levou à crise, né? Assim, a uma série de leis bem rigorosas? Não, não é isso. Letra B. A proibição das touradas na região da Catalunha, atividade que gera milhares de empregos e bilhões de euros, no momento em que a Espanha atravessa uma forte crise econômica? Olha, não, tá? Não mesmo. Apesar de movimentar essa questão do turismo dentro da própria Espanha, não, porque representa apenas uma parte, né, da população. E é muitas vezes local, então acaba movimentando a própria moeda, né? Então não traz uma outra moeda para circular, não traz moeda de fora. Então fica elas por elas, né? Como o pessoal costuma falar. C. A polêmica e milenar tradição das touradas, que remonta ao Império Romano e persiste na cultura espanhola, apesar dos protestos dos ativistas contrários a tais espetáculos de crueldade? Já falei que não, apesar de ter realmente hoje, né, esse pedido aí dos ambientalistas, né, de movimentos de respeito aos animais, mas não, já vimos isso na alternativa anterior. D. A preocupação dos líderes europeus com a crise econômica atingindo a Espanha e a Itália, países que estão entre as maiores economias da zona do euro? Não, não são eles os maiores da zona do euro, tá, gente? Letra E. Bem, assim, os maiores... Só voltando aqui um pouquinho na letra D. Então, os maiores, né, líderes, assim, mais forte, moeda mais forte, né, as maiores economias, a gente pode colocar ali, sim, a Alemanha, tá, gente? A Alemanha, a Holanda também, sem dúvida, são países que estão bem fortes aí na sua economia. Letra E. A situação de desemprego que atinge a União Europeia com maior ferocidade na Grécia e na Espanha, países que atingem as maiores taxas com aproximadamente 1/4 de sua população desempregada. Exatamente a letra E, tá bom, gente? Então, nós tivemos esse grave problema aí com alguns países que acabaram gastando, né, mais do que deveriam e não tem, assim, uma grande força produtiva, né? Então, começaram a tomar outras medidas. Uma delas, né, é o corte com o funcionalismo público, e entre outras, né, o corte em funções para você manter a economia, que é uma das estratégias. Então, isso você coloca mais pessoas desempregadas e diminui a arrecadação e pessoas também que estão consumindo. Então, você acaba gerando um problema, né? Então, um problema econômico, muitas vezes, ele não tem um único causador. Então, uma série de problemas, uma série de questões que vão levar à instabilidade econômica. E a gente está falando de um grupo, né? A gente está falando de uma União Europeia, de países que estão se unindo para desenvolver a sua economia. Então, isso precisa ser pensado como um conjunto, para que nenhum, assim, como é que eu vou dizer, se aproveite do outro, mas que todos consigam caminhar, tá, plenamente essa ideia de um bloco. Tá bom, gente? Então, por hoje é só, senão fica muito grande o vídeo, vocês não aguentam mais olhar pra minha cara, tá? Então, até semana que vem, estudem, qualquer dúvida, perguntem, tá? Dá aquele joinha aí, aquele like no vídeo e comenta lá no post do Escola Web, tá bom? Beijo! Boa semana pra vocês!